Os planos da sua alma são muito maiores do que os seus. Mesmo que você ainda não entenda, quando a vida sai do controle da mente, começa de forma sutil. Não é um colapso visível. É uma perda silenciosa de confiança nos próprios pensamentos. Você ainda pensa, ainda analisa, ainda tenta decidir, mas algo mudou. A mente continua ativa, só deixou de ser convincente. Aquilo que antes parecia lógico, agora soa vazio. Planos bem estruturados não geram mais entusiasmo. Caminhos seguros não produzem mais sentido. E isso gera um desconforto difícil de explicar, porque a mente foi treinada para acreditar que controle é sinônimo de segurança. Quando esse controle falha, surge a sensação de estar perdido, quando na verdade você está sendo deslocado para um eixo mais profundo. A mente funciona por previsões. Ela precisa enxergar o próximo passo inteiro antes de dar o primeiro movimento. A alma não opera assim. Ela age por coerência interna, não por garantias externas. Quando a vida sai do controle da mente, é porque o caminho à frente não pode mais ser percorrido com as mesmas ferramentas de antes. A mente insiste em repetir estratégias conhecidas porque isso preserva a identidade. A alma interrompe esse padrão quando percebe que continuar ali seria trair quem você está se tornando. Esse é o ponto que mais confunde. Não parece evolução, parece perda. Não parece crescimento, parece instabilidade. Mas observe com honestidade. O que exatamente você perdeu? Ou apenas deixou de sustentar uma versão antiga de si mesmo? A filosofia da clareza ensina que duvidar é um ato de lucidez, não de fraqueza. Quando você começa a duvidar dos próprios planos, isso não significa incapacidade. Significa que algo mais verdadeiro está exigindo espaço. A mente quer respostas imediatas porque ela teme o vazio. O vazio, porém, é o território onde a alma reorganiza prioridades. Quando nada parece sólido, você é forçado a observar em vez de agir por impulso. Esse intervalo não é castigo, é recalibração. É o momento em que antigas certezas se dissolvem para que novas percepções possam emergir sem interferência. Muitos tentam recuperar o controle aumentando o esforço. Mais planejamento, mais metas, mais comparação, mais cobrança. Isso só intensifica o conflito interno. A mente tenta se impor exatamente quando deveria escutar. E escutar exige silêncio. Exige admitir que nem tudo pode ser resolvido com raciocínio linear. Há decisões que só se esclarecem quando você para de pressionar por respostas. A vida sai do controle da mente para revelar que controle excessivo era o próprio bloqueio. Aquilo que não flui sob força começa a se mover quando há permissão. Nesse ponto surge uma sensação estranha. Você não sabe exatamente para onde está indo, mas sabe que não pode voltar. O antigo caminho perdeu validade emocional. Mesmo que ainda funcione no papel, não sustenta mais sua verdade interna. Isso gera medo porque a mente associa desconhecido a risco. A alma associa desconhecido a possibilidade. É nesse choque de interpretações que nasce a ansiedade. Não porque algo ruim vai acontecer, mas porque algo novo exige que você abandone mapas antigos. A clareza não vem como uma visão completa do futuro. Ela vem como um reconhecimento silencioso de que continuar fingindo certeza seria mais doloroso do que atravessar a dúvida. Quando a vida sai do controle da mente, ela convida você a mudar o tipo de pergunta que faz. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, a pergunta mais honesta passa a ser o que em mim não pode mais continuar do mesmo jeito. Essa mudança desloca você do papel de vítima para o de observador consciente. A partir daí, cada desconforto vira informação, cada frustração vira sinal. Não para ser interpretado com superstição, mas com presença. A alma não grita, ela ajusta. E esses ajustes quase sempre começam desmontando o que parecia estável. Se você está vivendo esse momento, não se apresse em dar nome ao processo. A mente adora rótulos porque eles dão a sensação de domínio, mas há fases que só se esclarecem quando são atravessadas sem definição. A confiança que nasce aqui não vem da certeza, vem da honestidade consigo mesmo.
Você começa a perceber que perder o controle mental não te deixou menor, apenas mais real. E quando essa percepção se estabelece, algo essencial muda. Você para de lutar contra o processo e começa a caminhar com ele. O silêncio interior, que precede grandes redirecionamentos, costuma ser interpretado como perda de propósito, quando na verdade é suspensão de ruído. A mente está acostumada a funcionar em movimento constante. Pensamentos, desejos, metas, estímulos e respostas formam um fluxo contínuo que cria a sensação de identidade. Quando esse fluxo diminui, surge um vazio estranho. Você não sente o mesmo impulso de antes. Aquilo que motivava já não chama. Aquilo que preocupava perde força. Não há euforia, mas também não há desespero completo. Há silêncio. E o silêncio assusta, porque ele não oferece direção imediata. Esse silêncio não surge do nada. Ele aparece depois que desejos condicionados perdem sentido, depois que relações se afastam, depois que a vida antiga já não se sustenta emocionalmente. A alma reduz o volume externo para que algo mais essencial possa ser ouvido. O problema é que fomos ensinados a preencher todo o espaço interno com estímulo. Quando o silêncio chega, a mente tenta expulsá-lo rapidamente. Busca distrações, novos objetivos, explicações rápidas. Tudo para não permanecer no estado de não saber. Mas é exatamente nesse estado que a reorganização acontece. A filosofia da clareza ensina que a verdade não surge no excesso de informação, mas na depuração do pensamento. O silêncio interior funciona como um método radical de limpeza. Ele suspende antigas narrativas, desmonta certezas frágeis e interrompe o impulso automático de agir. Nesse espaço você começa a perceber o quanto suas decisões anteriores eram reações e não escolhas conscientes. O silêncio não traz respostas prontas. Ele remove perguntas falsas. E isso é profundamente desconfortável para a mente que precisa de direção constante. Durante esse período, é comum sentir uma espécie de neutralidade emocional. Nem entusiasmo, nem tristeza profunda. Isso não é indiferença, é recalibração. A alma está retirando carga emocional de caminhos que não serão mais seguidos. Ao mesmo tempo, ainda não energizou os novos. Esse intervalo cria a sensação de estar suspenso entre dois mundos. O antigo já não prende, o novo ainda não chama. A mente interpreta isso como estagnação. A alma sabe que é preparação. O erro mais comum aqui é tentar forçar inspiração. A pessoa acredita que precisa recuperar a motivação imediatamente para não perder tempo. Essa pressa quebra o processo. O silêncio não pode ser atravessado correndo. Ele pede presença. Pedir que a alma fale enquanto a mente grita é inútil. Quanto mais você aceita o silêncio sem tentar preenchê-lo, mais ele começa a revelar nuances. Pequenas intuições surgem. Não como ordens, mas como inclinações sutis. Um interesse que reaparece sem esforço. Uma ideia que não exige convencimento. Uma direção que não causa ansiedade imediata. Esse silêncio também testa sua identidade. Sem desejos claros, quem você é? Sem metas definidas, qual é seu valor? A mente, acostumada a se definir por desempenho, entra em crise. A alma, por outro lado, reconhece esse momento como essencial. Antes de grandes redirecionamentos, a identidade antiga precisa perder centralidade. Se isso não acontece, o novo nasce contaminado por expectativas antigas. O silêncio dissolve essas expectativas sem confronto direto. Muitas pessoas abandonam esse estágio cedo demais. Retornam a caminhos conhecidos apenas para aliviar o desconforto de não saber. Isso gera alívio temporário, mas o conflito retorna com mais força. O silêncio não desaparece, ele apenas é adiado. Quando você permanece nele com honestidade, algo começa a se alinhar. Não de forma explosiva, mas estável. Você percebe que não precisa ter todas as respostas para continuar vivendo. Aprende a agir com mais sobriedade, escolhendo menos, mas com mais verdade. Nesse ponto, a confiança começa a mudar de lugar. Antes, ela estava apoiada em planos e previsões.
Agora, ela começa a se apoiar na capacidade de atravessar o desconhecido sem se abandonar. Essa é uma mudança profunda. Você passa a confiar menos no controle e mais na coerência interna. O silêncio deixa de ser ameaça e se torna referência. Ele não guia com palavras, guia com sensação de alinhamento. Quando esse estágio amadurece, algo importante acontece. Você começa a perceber que a alma nunca entrega o caminho inteiro. Ela oferece apenas o próximo passo possível. E essa compreensão muda completamente sua relação com clareza e decisão. A alma não revela o plano inteiro. Apenas o próximo passo se torna evidente quando você percebe que esperar clareza total é uma forma sofisticada de resistência. A mente quer garantias antes de agir. Ela exige mapas completos, cenários previsíveis e confirmações externas. A alma funciona por confiança progressiva. Ela não entrega o destino final, porque o destino depende de quem você se torna no caminho. Se tudo fosse revelado de uma vez, a transformação interna seria evitada. O desconhecido existe justamente para que você cresça enquanto caminha. Esse padrão se repete em todas as grandes mudanças. Quando você tenta ver longe demais, o medo aumenta. Quando você aceita olhar apenas para o passo possível, a ansiedade diminui. A alma não pede saltos cegos, pede movimentos honestos. O próximo passo quase nunca é grandioso. Ele costuma ser simples, até frustrante para a mente. Um ajuste de postura, um limite colocado, uma conversa evitada que precisa acontecer, uma decisão interna que ainda não será anunciada. Esses pequenos movimentos constroem a base do que virá depois. A dificuldade está em confiar que algo tão simples possa levar a algo maior. A mente associa grandeza a esforço visível. A alma associa grandeza a alinhamento. Quando você age a partir do próximo passo, sem exigir garantias futuras, algo se reorganiza internamente. A clareza deixa de ser antecipação e passa a ser consequência. Você entende o passo seguinte depois de dar o atual, não antes. Esse encadeamento só funciona quando há disposição para agir mesmo sem entender tudo. A filosofia da clareza ensina que a verdade se sustenta quando cada etapa é examinada no presente. Pular etapas enfraquece a construção. A alma não acelera porque respeita a integração. Cada passo precisa ser vivido, sentido e assimilado. Caso contrário, o caminho se torna apenas uma sequência de movimentos vazios. Quando você aceita não saber tudo, libera energia que antes estava presa na tentativa de controle. Essa energia se transforma em presença. O próximo passo também testa sua honestidade. Ele revela se você está disposto a agir de acordo com o que já sabe, ou se continuará esperando por uma certeza que nunca virá. Muitas pessoas dizem que querem clareza, mas evitam o próximo passo porque ele exige renúncia. Renúncia de conforto, de imagem, de expectativas alheias. A alma não negocia essas renúncias. Ela não força, mas também não avança enquanto você finge não ver. Quando você ignora o próximo passo, a vida repete o convite. Situações semelhantes reaparecem. Desconfortos se mantêm. Não como punição, mas como insistência pedagógica. A clareza não aumenta enquanto o passo não é dado. Ela se aprofunda depois. Esse entendimento muda sua relação com decisão. Você para de esperar sentir segurança absoluta e começa a agir com responsabilidade emocional. Age sabendo que o medo não desaparecerá completamente, mas também não governará suas escolhas. À medida que você se compromete com o próximo passo, mesmo pequeno, algo se fortalece. A confiança em si mesmo cresce, não a confiança baseada em resultados, mas a confiança baseada na própria capacidade de responder ao que a vida apresenta. Essa confiança é silenciosa. Ela não precisa ser validada. Ela se manifesta como firmeza interna. Você começa a perceber que não precisa correr. O caminho se revela à medida que você se move. Esse movimento progressivo também traz um paradoxo interessante. Mesmo sem entender tudo, você começa a se sentir mais autêntico.
A vida pode parecer instável por fora, mas internamente há menos contradição. Essa sensação prepara o terreno para um ponto crucial. Às vezes tudo parece dar errado externamente, mas você se sente mais alinhado do que nunca. Quando tudo parece errado, mas você está mais autêntico do que nunca, é um dos paradoxos mais difíceis de sustentar. Externamente, nada confirma que você está no caminho certo. Resultados demoram, respostas não vêm. Estruturas antigas já não funcionam, e as novas ainda não se consolidaram. A mente observa esse cenário e conclui que algo deu errado. Ela mede progresso por estabilidade visível. A alma mede por coerência interna, e é exatamente aí que nasce o conflito. Por fora, parece perda. Por dentro, há uma sensação inédita de verdade. Essa fase costuma ser acompanhada por uma estranha combinação de insegurança e alívio. Insegurança porque o futuro não está claro. Alívio porque você parou de se trair. Mesmo sem saber onde isso vai dar, você sente que não está mais empurrando a própria vida contra si. A autenticidade começa a substituir a necessidade de aprovação. Isso não elimina o medo, mas muda sua qualidade. O medo deixa de ser paralisante e passa a ser informativo. Ele não diz volte, diz avance com atenção. A mente resiste muito a esse estágio porque ele desmonta a lógica do merecimento imediato. Você faz escolhas mais alinhadas, mas não recebe recompensas rápidas. Isso desafia a ideia de que viver a verdade garante conforto. A alma nunca prometeu conforto imediato. Ela promete integridade. A integridade, no início, costuma custar. Custar validações, relações, segurança e até identidade. Mas ela devolve algo mais profundo, a sensação de estar inteiro, mesmo em meio à incerteza. A filosofia da clareza ensina que uma ideia só é verdadeira quando resiste à dúvida. A autenticidade passa por esse mesmo teste. Quando tudo parece errado, você é convidado a perguntar se voltaria atrás apenas para recuperar conforto. Se a resposta for não, algo essencial já se consolidou. Você pode até ajustar rotas, mas não consegue mais fingir que não sabe o que sabe. Esse é um ponto sem retorno. Não porque você se tornou rígido, mas porque se tornou consciente. Nesse estágio, é comum que a mente tente negociar. Ela sugere pequenos retornos ao antigo caminho, apenas para aliviar a tensão. Voltar a comportamentos conhecidos, aceitar situações que já não fazem sentido, silenciar verdades para evitar conflito. Essas concessões parecem inofensivas, mas geram um desconforto imediato. O corpo responde, a emoção pesa, a intuição se fecha. Isso acontece porque a alma já se reposicionou. O que antes era tolerável agora gera atrito imediato. Essa resposta rápida é sinal de amadurecimento interno. A autenticidade também traz solidão em certos momentos. Nem todos reconhecem ou validam esse tipo de alinhamento. Alguns interpretam como instabilidade, outros como egoísmo. A mente sofre com esses julgamentos porque ainda busca pertencimento externo. A alma entende que pertencimento verdadeiro começa por dentro. Quando você se sustenta internamente, as opiniões perdem poder, não porque deixam de existir, mas porque deixam de definir suas escolhas. Esse paradoxo ensina algo essencial. Estar alinhado não significa estar confortável. Significa estar honesto. A honestidade cria uma base sólida para decisões futuras, mesmo quando o cenário externo ainda está em construção. Você aprende a confiar menos em aparências e mais em sensações internas de coerência. Aprende a distinguir entre medo que protege e medo que limita. Aprende a permanecer consigo mesmo quando o mundo ainda não oferece confirmação. Esse aprendizado prepara você para um desafio ainda mais profundo. Crescer espiritualmente sem garantias. Seguir adiante sem promessas claras de sucesso, reconhecimento ou estabilidade. Esse medo silencioso costuma ser o último grande bloqueio antes de uma mudança real. O medo de crescer. Espiritualmente sem garantias
Surge quando você percebe que não existe contrato assinado com a vida. A mente sempre acreditou que crescimento deveria vir acompanhado de segurança. Faça isso e terá aquilo. Aguente agora e será recompensado depois. Mas o crescimento espiritual rompe esse acordo implícito. Ele não promete resultados visíveis, não assegura reconhecimento e não oferece prazos. Ele apenas exige verdade. E essa exigência expõe um medo profundo, o medo de seguir em frente sem saber se haverá sustentação externa. Esse medo não é irracional. Ele nasce do instinto de preservação. A mente quer evitar perdas, quer minimizar riscos, quer garantir que o esforço valha a pena. O problema é que a alma não opera sob a lógica do retorno imediato. Ela opera sob a lógica da integridade. Crescer espiritualmente significa agir de acordo com o que você sabe ser verdadeiro, mesmo quando isso não traz vantagens claras. Esse tipo de escolha confronta diretamente a necessidade de garantia. Você avança sem saber se o mundo vai acompanhar. É nesse ponto que muitas pessoas travam. Elas sentem o chamado, reconhecem o desalinhamento, percebem a necessidade de mudança, mas recuam quando percebem que não há promessas. A mente pergunta: o que vou ganhar com isso? A alma responde com silêncio. Não porque não haja ganho, mas porque o ganho não pode ser traduzido em termos que a mente controla. Ele se manifesta como coerência interna, liberdade emocional e clareza progressiva. Nada disso pode ser garantido antes da travessia. A filosofia da clareza ensina que agir apenas quando há certeza é uma forma de dependência. A verdadeira autonomia começa quando você é capaz de sustentar escolhas sem validação externa imediata. Crescer espiritualmente sem garantias exige esse tipo de autonomia. Exige confiar não em resultados, mas na própria capacidade de lidar com o que vier. Essa confiança não nasce da fé cega, nasce da experiência de não se abandonar. Cada vez que você age com verdade, mesmo com medo, algo se fortalece internamente. O medo aqui assume formas sutis. Ele aparece como procrastinação, excesso de análise, busca constante por sinais, necessidade de ouvir a opinião de todos antes de decidir. Tudo isso é a mente tentando terceirizar a responsabilidade. Se alguém confirmar, se algo garantir, então eu sigo. A alma não funciona por confirmação externa. Ela funciona por ressonância interna. Quando você sente que algo é verdadeiro, mas ainda assim espera garantias, o conflito se instala. A tensão aumenta porque a decisão já foi tomada internamente, apenas não foi assumida. Crescer sem garantias também desafia a identidade construída. Muitas escolhas anteriores foram feitas com base em previsibilidade. Romper com isso gera a sensação de estar traindo a própria história. A mente se apega ao passado porque ele é conhecido. A alma se orienta pelo presente porque é onde a verdade se manifesta. Seguir adiante sem garantias não apaga o passado, mas redefine sua função. Ele deixa de ser âncora e passa a ser aprendizado. Esse medo também se intensifica quando você percebe que não há como voltar completamente atrás. Depois de certo nível de consciência, fingir ignorância se torna impossível. Você pode até tentar, mas o desconforto será imediato. Isso gera a sensação de estar encurralado. Ou você avança sem garantias, ou permanece paralisado em um espaço que já não sustenta. Essa percepção é dura, mas libertadora. Ela revela que a escolha real não é entre segurança e risco, mas entre coerência e negação. Quando você aceita crescer mesmo sem garantias, algo muda na relação com o medo. Ele não desaparece, mas perde o comando. O medo deixa de ser um sinal de perigo absoluto e passa a ser um indicador de expansão. Você aprende a caminhar com ele, não a eliminá-lo. Aprende que coragem não é ausência de medo, é decisão consciente apesar dele. Essa postura muda sua energia, sua presença e suas escolhas. Você se torna menos reativo e mais íntegro. Esse estágio prepara você para um momento inevitável do processo. A ruptura interna entre quem você foi e quem está emergindo.
Um luto silencioso, profundo, que não pode mais ser evitado. A ruptura. Entre quem você foi e quem está emergindo, não acontece de forma dramática, ela acontece de forma honesta. Você começa a perceber que certas escolhas do passado já não fazem sentido. Não porque estavam erradas, mas porque cumpriram sua função. A mente tenta preservar essas versões antigas por lealdade, por medo ou por apego à identidade construída. A alma, porém, não negocia continuidade quando a continuidade impede crescimento. Essa ruptura é silenciosa, interna e profundamente transformadora. É o momento em que você entende que não pode mais viver como antes sem pagar um preço emocional alto demais. Essa transição gera um tipo específico de dor. Não é arrependimento, nem fracasso. É luto. Luto pela versão de si mesmo que já não existe, pelas escolhas que não podem ser repetidas com a mesma inocência, pelos caminhos que não serão mais retomados. A mente tenta evitar esse luto racionalizando, dizendo que tudo pode ser ajustado, que não é preciso mudar tanto. A alma sabe que algumas mudanças não admitem remendo. Elas exigem encerramento interno. E todo encerramento real exige atravessar o desconforto de deixar ir. A filosofia da clareza ensina que negar uma evidência interna gera contradição. Quando você tenta sustentar uma identidade que já não corresponde à sua consciência atual, a contradição se manifesta como exaustão, irritação e perda de sentido. A ruptura acontece para resolver essa contradição. Ela não destrói quem você foi, ela integra, mas a integração só ocorre depois que você aceita que não é mais possível operar a partir daquele lugar. Esse reconhecimento não vem com euforia, vem com sobriedade. Uma clareza calma que diz isso não sou mais eu. Nesse estágio, a mente costuma buscar referências externas para se orientar. Quer saber quem você será agora, como se comportar, que decisões tomar. Mas a identidade emergente ainda não está pronta para ser nomeada. Ela está em formação. Exigir definição precoce gera ansiedade. A alma pede paciência. Ela não está apagando quem você foi, está reorganizando prioridades. Essa reorganização exige espaço. Espaço para errar diferente, para escolher com mais consciência, para agir com menos automatismo. A ruptura também altera a forma como você se relaciona com o passado. Você passa a enxergá-lo com mais neutralidade, sem idealização excessiva e sem culpa. Entende que cada fase teve sua função. Essa visão reduz conflitos internos. Você não precisa mais provar que evoluiu, nem se punir pelo que não sabia antes. A maturidade surge quando você reconhece que fez o melhor possível com o nível de consciência que tinha. E que agora, com outro nível de consciência, outras escolhas se tornam inevitáveis. Esse processo é solitário em certos momentos porque nem todos compreendem essa transição. Algumas pessoas esperam que você continue sendo quem sempre foi. Outras se sentem ameaçadas pela sua mudança. A mente sofre com essa incompreensão. A alma entende que não é possível crescer e permanecer igual para todos. A ruptura exige coragem para sustentar a própria transformação sem precisar explicá-la o tempo todo. Quanto mais você tenta justificar, mais se afasta da própria verdade. Há também um medo sutil nesse estágio. O medo de não saber sustentar a nova versão de si mesmo. O medo de falhar ao tentar viver de forma mais alinhada. Esse medo é natural porque a identidade emergente ainda está ganhando força. A alma não pede perfeição, pede compromisso. Compromisso em não retornar a padrões antigos apenas por conforto. Compromisso em aprender com os próprios ajustes. Compromisso em se escutar mesmo quando isso exige mudanças desconfortáveis. Com o tempo, essa ruptura gera algo valioso. Um senso de integridade que não depende de aprovação externa. Você começa a agir de forma mais coerente, mesmo sem aplausos. Isso não elimina dúvidas, mas reduz o conflito interno. Você sente que, apesar das incertezas, está caminhando na direção certa para você. Essa sensação não é eufórica, é estável. Ela não empurra, ela sustenta. Quando essa fase amadurece, surge uma compreensão essencial.
O alinhamento que você busca não traz conforto imediato, traz verdade. E a verdade, no início, costuma ser exigente. O alinhamento não traz conforto imediato, traz verdade e se revela quando você percebe que paz não é ausência de tensão, é ausência de auto-engano. A mente sempre associou o alinhamento a alívio rápido. Se estou no caminho certo, deveria me sentir melhor agora. Quando isso não acontece, surge a dúvida. Mas o alinhamento verdadeiro começa desmontando ilusões, não oferecendo conforto. Ele expõe incoerências internas, revela concessões antigas e exige posicionamento. Esse processo gera desconforto porque a verdade raramente preserva zonas de conforto. A verdade interna não negocia com conveniências. Quando você se alinha, percebe rapidamente onde está vivendo abaixo do que sabe ser possível. Essa percepção dói porque retira desculpas. Você deixa de atribuir o mal-estar a fatores externos e começa a reconhecer sua própria participação nas escolhas que mantém. Isso não gera culpa, gera responsabilidade. E responsabilidade pesa mais do que ignorância. A mente prefere o conforto da inconsciência. A alma prefere o peso honesto da verdade. Esse estágio costuma gerar um conflito curioso. Você sente mais clareza, mas também mais exigência interna. Já não consegue ignorar certos limites, já não aceita algumas situações, já não se adapta com a mesma facilidade. A mente interpreta isso como rigidez. A alma reconhece como integridade. Integridade não é dureza, é coerência. É a incapacidade de continuar fazendo o que contradiz quem você sabe que é. Essa incapacidade não é escolha consciente, é consequência do alinhamento. A filosofia da clareza ensina que a verdade se sustenta mesmo quando é desconfortável. Se algo é verdadeiro apenas quando traz alívio, não é verdade, é compensação. O alinhamento coloca você frente a frente com decisões que antes eram adiadas, conversas que antes eram evitadas, posturas que antes eram flexíveis demais. Isso gera tensão porque exige ação. Não ação impulsiva, mas posicionamento claro. A alma não pede pressa, pede firmeza. Muitas pessoas confundem esse desconforto com erro de caminho. Acreditam que, se dói, é porque escolheram errado. Essa interpretação mantém ciclos de fuga. A verdade inicial costuma doer porque ela desmonta estruturas que sustentavam uma falsa estabilidade. Com o tempo, esse desconforto se transforma em sobriedade. Você passa a se sentir menos dividido. Mesmo diante de desafios, há menos ruído interno. A mente ainda questiona, mas não sabota. A alma conduz sem precisar convencer. O alinhamento também redefine prazer e satisfação. Você deixa de buscar alívio imediato e passa a valorizar coerência a longo prazo. Isso muda suas prioridades. Nem tudo que é confortável agora será sustentável depois. Nem tudo que exige esforço agora será pesado no futuro. Essa inversão de perspectiva amadurece suas escolhas. Você passa a escolher com menos ansiedade e mais presença. Não porque sabe onde vai chegar, mas porque confia na direção interna. Esse processo exige honestidade contínua. Alinhamento não é estado fixo, é ajuste constante. A verdade de hoje pode não ser a de amanhã. A mente sofre com essa fluidez. Ela quer definições permanentes. A alma trabalha com atualização constante. Aceitar isso reduz rigidez e aumenta discernimento. Você aprende a revisar escolhas sem se desautorizar. Aprende a mudar sem se sentir incoerente. Aprende a sustentar desconforto sem se abandonar. Quando você compreende que o alinhamento traz verdade antes de conforto, algo se estabiliza. Você para de exigir recompensas imediatas por ser fiel a si mesmo. Passa a confiar que a verdade, mesmo exigente, constrói uma base sólida. Essa base sustenta decisões futuras com mais clareza e menos arrependimento. Você se torna menos dependente de aprovação e mais atento à própria integridade. Essa compreensão prepara o encerramento de todo o processo. Depois de atravessar desconfortos, rupturas, silêncios e ajustes, surge uma visão mais ampla do que está acontecendo. Não como explicação racional completa,
mas como entendimento interno profundo. Você não está atrasado, está em profunda reorganização, surge como uma compreensão que não vem da mente, vem da experiência atravessada. Depois de tentar controlar, duvidar, resistir, acelerar e explicar, algo em você começa a descansar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você percebe que nada estava errado desde o início. O erro foi interpretar transição como fracasso. A reorganização interna raramente parece progresso quando está acontecendo. Ela parece confusão, perda de referências e instabilidade. Mas, vista de perto, é precisão. Cada coisa que saiu do lugar precisava sair para que outra pudesse se formar. A sensação de atraso nasce da comparação. A mente observa trajetórias externas e cria uma linha do tempo que não respeita processos internos. Ela diz que você deveria estar em outro ponto, vivendo outra realidade, com mais clareza e menos dúvida. Essa narrativa ignora algo essencial. A alma não se orienta por cronogramas sociais. Ela se orienta por maturação. Nada floresce antes de estar pronto. Nada se sustenta se nasce prematuramente. O tempo que você chama de atraso foi o tempo necessário para desmontar estruturas que não serviriam ao que você está se tornando. Quando você olha para trás com honestidade, percebe que não poderia ter feito diferente. Com o nível de consciência que tinha, as escolhas eram coerentes. Com o nível de consciência atual, outras escolhas se impõem. Não há erro nisso. Há evolução. A filosofia da clareza ensina que compreender é reorganizar ideias à luz de novas evidências. Sua vida está fazendo exatamente isso. Reorganizando prioridades, valores, vínculos e identidade. Esse processo não acontece sem deslocamento interno. E todo deslocamento gera a sensação de estar fora do lugar antes de encontrar um novo centro. A reorganização profunda não é visível para quem olha de fora. Ela acontece nos silêncios, nas renúncias internas, nas decisões que você toma sem anunciar. Ela acontece quando você escolhe não voltar a padrões antigos, mesmo sentindo medo. Quando você aceita não ter respostas completas. Quando você permanece fiel ao que sente ser verdadeiro, mesmo sem garantias. Esses movimentos não geram aplausos, mas constroem integridade. E integridade é a base de qualquer vida que realmente faça sentido. Nesse ponto, algo importante muda. Você para de lutar contra o processo. Para de pedir que ele acabe logo. Para de se culpar por não estar onde imaginou. Essa aceitação não é resignação, é lucidez. Você entende que está no meio de algo maior do que a mente consegue mapear. E isso não te diminui, te amadurece. A ansiedade diminui porque você para de exigir conclusões antes do tempo. A presença aumenta porque você passa a habitar o agora com mais honestidade. Reorganização também significa desapego de versões idealizadas de si mesmo. Aquela imagem de quem você deveria ser, já deveria ter chegado, já deveria ter conquistado. Essa imagem foi construída a partir de expectativas externas, não de escuta interna. Ao soltá-la, você perde uma referência, mas ganha liberdade. Liberdade para construir algo mais coerente, mesmo que leve mais tempo. Liberdade para errar diferente. Liberdade para não se encaixar em trajetórias que não ressoam mais. Quando essa compreensão se integra, surge um tipo de confiança mais madura. Não a confiança eufórica que acredita que tudo dará certo rapidamente, mas a confiança silenciosa, que sabe lidar com o que vier. Você entende que clareza não é ausência de dúvida, é capacidade de agir apesar dela. Que propósito não é destino fixo, é direção viva. Que o plano da alma não precisa ser entendido completamente para ser seguido. Ele se revela à medida que você se alinha, não à medida que você controla. Essa conclusão não fecha o processo, ela o reposiciona. Você não sai daqui com todas as respostas, sai com outra postura. Uma postura menos reativa, menos ansiosa, mais íntegra. Você percebe que não está quebrado, nem perdido. Está sendo reorganizado. E reorganização profunda nunca acontece com pressa. Ela acontece com precisão.
Mesmo quando a mente não entende, a alma sabe exatamente o que está fazendo.